Olá, meus amigos na fé e visitantes do canal. Shalom! Como vocês puderam ver no título, esse estudo está intitulado como Idolatria. O que o Eterno Criador diz sobre isto? Isto é o que vamos ver. O que o Eterno Criador diz sobre isto, sobre idolatria. E para isto eu criei uma linha do tempo rápida para retratar-se realmente aqueles que dizem que acreditam em Deus ou no Criador. No contexto bíblico, eles adoravam imagens de esculturas ou idolatravam algum ser além do eterno Criador. Isso que vamos ver. Então, nessa linha do tempo rápida, temos na eternidade Adão e Eva. Por quê? Porque na eternidade foi que Adão e Eva foram criados. E a partir da sua criação, eles começaram a viver dentro de uma eternidade. Eles não morriam. Porém, depois do pecado, eles pecaram e foram expulsos da eternidade. Consequentemente, expulsos do Jardim do Éden, como vocês conhecem. E não puderam voltar mais e comer do fruto da árvore da vida e viverem para sempre. Então, eles são expulsos da eternidade porque pecaram. Logo em seguida, ocorre o primeiro assassinato. Caim mata Abel. E vocês sabem por quê. Então, depois temos que, no capítulo 6 do livro de Gênesis, ou Bereshit, do hebraico, que quer dizer início, surgiram gigantes que ocasionaram uma mistura de espécies entre esses gigantes e os homens humanos que o Eterno tinha criado. Então, a partir daí, os atos de Caim, como inveja, assassinato, se multiplicaram. Passou a existir violência entre os homens e idolatria também, porque a partir do afastamento de Caim do Criador, essas outras pessoas que se misturavam, elas estavam também afastadas do Criador e passaram a adorar a ídolos, conforme suas próprias mentes e paixões. Então, desde então, eles passaram a criar veneração a imagens de esculturas e também a espíritos malignos que os induziam a fazerem essas coisas. E logo depois, e ainda no mesmo tempo, o Eterno envia Noé e o dilúvio para julgar os pecadores idólatras e violentos, poupando Noé e sua família, pois os outros não se arrependeram, porque Noé foi pregoeiro da justiça. Enquanto ele construía a arca, ele pregou que o dilúvio viria por causa dos pecados deles, de toda a violência, idolatria e da mistura de raças que fizeram. O Eterno não se agradou e prometeu vir um dilúvio. Porém, foi dada uma mensagem a Noé, uma pregação para que eles se arrependessem. Porém, não se arrependeram. Então, o dilúvio veio e levou a todos. Então, vejam nessa linha de tempo rápida que aqueles que realmente conheciam ao Eterno Criador, eles o adoravam, mas não tinham culto a imagens. Mas em espírito e em verdade cultuavam ao Eterno Criador. E a violência, a inveja e o culto a ídolos veio a partir daqueles que se afastaram do Criador, que começaram a agir de violência uns com os outros. E logo depois de Noé e o dilúvio, temos a Torre de Babel com Nimrod, que é descendência de Cã, filho de Noé, que pecou contra seu pai. Para quem não sabe, Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã foi um dos filhos de Noé que, ao ver a nudez de seu pai, o ridicularizou. No entanto, Noé o amaldiçoou, fez uma profecia, e essa profecia se cumpriu. E da sua descendência, o seu neto, Nimrod, fez uma torre de Babel, o qual passou a ser idolatrado por causa dessa torre
E quando o Eterno disse para que as pessoas enchessem a terra e se multiplicassem, Nimrod fez ao contrário. Nimrod queria que eles se aglomerassem ali onde estava a Torre de Babel e não se espalhassem pela terra. E ainda quis ser adorado por eles. Então temos que aqueles que se afastavam do Eterno, eles praticavam idolatria a imagens e a si mesmos também. E depois de Nimrod e da Torre de Babel, o Eterno vem e chama a Abraão, ou Avraham, como está no hebraico. Ele saiu de sua terra com fé em um único Criador, pois seu pai era idólatra, e a cidade também. Ou seja, Abraão vivia em uma cidade idólatra, e o seu pai também tinha esse costume de ter imagens de esculturas. Porém, Abraão não acreditava em nenhuma delas. Ele não sentia que aquelas imagens faziam alguma coisa por eles. Então o Eterno chama Abraão e promete a ele que ele seria abençoado e herdeiro de uma terra que o Eterno lhe mostraria. E ele seria pai de muitas nações. Então, realmente, Abraão sai de sua terra devido a essa promessa do Eterno ter chamado ele, falado com ele, e sai da sua terra, onde existia cultos a vários deuses, porque aí o paganismo já tinha crescido, através de quem? Daqueles lá que tinham começado com o paganismo. Mesmo depois do dilúvio, a descendência de Cã, através de Nimrod, trouxe novamente idolatria e violência. Então, Abraão não acreditava naquilo, estava misturado entre eles, e o Eterno chama, e ele sai da sua terra com a fé em um único Criador, independente de imagens de esculturas. E depois de Abraão, ele tem uma descendência que gera as 12 tribos de Israel, também com uma fé em um único Criador. Para quem não conhece a história, Abraão teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve um filho chamado Jacó, e esse Jacó passou a ser chamado de Israel, e esse Israel teve 12 filhos, e esses 12 filhos gerou 12 tribos, que são conhecidas como as 12 tribos de Israel. E depois essas 12 tribos de Israel vão para o Egito. Aí temos Israel no Egito. Eles viveram bem no Egito até virarem escravos dos egípcios. Eles foram para o Egito devido a uma grande crise de fome em toda a terra. E devido ao filho querido de Jacó, ou Israel, que teve o seu nome mudado, ter tido sabedoria do Eterno para armazenar alimento durante os anos de escassez, o Israel foi para o Egito. Devido a seu filho de José, ter ido para o Egito e feito essa obra de armazenamento de alimentos. Então, todo Israel foi para o Egito. Porém, depois de um tempo, eles viraram escravos lá. Aí, depois de 400 anos de escravidão, o Eterno levanta um libertador chamado Moisés, ou Moshe, do hebraico moderno, para libertar o povo do Egito com a fé em um único Criador, também independente de idolatrias, de imagens de esculturas, porque os egípcios também eram pagãos e tinham várias imagens de esculturas, no entanto, chamavam de vários deuses. E depois que Moshe, ou Moisés, sai do Egito, temos a lei, Moshe e a lei, já com o povo liberto do Egito e também com a fé em um único Criador. Eles não precisavam de intermediários, santos, anjos, para idolatrá-los ou fazer imagens de escultura para culto a eles, porque a fé estava em um único Criador. E depois disso, Israel peca, conhecendo outros povos pagãos e desviando a fé para ídolos falsos, para ídolos novamente como imagens de escultura, seja de pedra, de pau, de ferro, de prata ou de ouro. E depois de muito tempo, vieram vários profetas, até chegar o profeta Eliarro, que lutou também contra a idolatria e lutou contra os falsos profetas.
E aí vemos que os verdadeiros escolhidos do Criador sempre mantiveram a fé, independente de imagens de esculturas. Então, esse é o verdadeiro Criador e o verdadeiro caminho, o qual nosso Salvador ensinou. Tanto que depois chegou o tempo de João Batista, que foi precursor do Messias, ensinou arrependimento, juízo e a vinda do Messias após ele. E tinha fé em um único Criador. João Batista e todos esses ensinaram idolatria, o culto a imagens de escultura? Não. Então essa é uma linha do tempo rápida, resumida. Não estou citando todos os profetas, mas é para que você veja que o verdadeiro caminho, a verdadeira fé das Escrituras sempre ensinou a fé em um único Criador, e não a intermediários ou imagens de ídolos, de santos ou deuses. E logo depois do João Batista, temos Yahushua de Nazaré, mais conhecido como Jesus de Nazaré, que provou ser o Filho do Altíssimo e ensinou a fé e a adoração ao Pai. A fé em um único Criador também. Então temos que, desde o início da criação, desde a eternidade, com Adão e Eva, até o nosso amado Salvador, o Messias, que morreu e ressuscitou em um corpo físico e eterno, não temos em seus ensinamentos a necessidade de fazer cultos com imagens de esculturas, porque isto faz parte da fé deles. E ainda depois do Messias Salvador, temos os apóstolos, que também ensinaram a fé no eterno e único Criador, e no seu Filho Salvador, o Messias de Nazaré. Você não encontra na Bíblia, nas cartas apostólicas, nenhum ensinamento que você deve ter uma imagem de escultura, uma imagem de gesso, de barro, de madeira, de prata ou de ouro, para te ajudar a se aproximar do que é divino. Isso não existe, porque é um ensinamento até reprovado por eles. Eles jamais ensinaram isso. Mas sim a fé em um único Criador. E devoção, oração somente a Ele. Então temos a fé no único Criador contra a idolatria. Moisés, com a lei. Vejam o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, dos versículos 3 ao 6. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor, até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vejam aqui, no hebraico não terás outros Elohim além de mim, ou seja, Ele é único. Ele é um. Então quando ele fala no versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, não é só com a nomenclatura de deuses, mas também de santos, ou de anjos, ou qualquer tipo de criatura que a pessoa faça para realmente se prostrar diante daquela imagem. Tanto que no versículo 5 está escrito, não te prostrarás diante desses deuses, ou ídolos, ou Elohim, no plural, que é uma palavra hebraica que dá sentido a várias qualidades, ou vários ídolos de deuses. Então, temos que esse é o mandamento e ensinamento do único e verdadeiro Criador. Então, se você acredita em Deus, ou aprendeu que acreditar em Deus também faz parte
do culto a imagens de escultura, pense conforme o que está escrito, que é a palavra dele, que foi dada por ele e inspirada por ele nos profetas. Será que não está contrariando, negando o bendito Criador? Porque o que ele disse? Não farás imagens de esculturas e não te prostrarás diante delas. É o que está escrito. Há séculos e séculos e milênios também. Vejam essa imagem. É de um líder religioso e ele está contrariando, negando o bendito Criador, que deu aquele mandamento que acabamos de ler. Está totalmente contrariando e negando o bendito Criador. Está negando aquele mandamento que acabamos de ler. Porque isto aqui não tem nada a ver com o ensino que vimos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento também. Não farás para ti imagens de esculturas e não te prostrarás diante dela. E o que temos aqui? Eles fazendo imagens de escultura e se prostrando diante delas. Será que estão ensinando realmente a verdadeira palavra do Criador? O verdadeiro Evangelho? Com certeza não, porque os apóstolos não fizeram isso. E muito menos o nosso Salvador. Então pensem bem. Esse é o verdadeiro caminho? Isto aqui é só para mostrar? Isto aqui é só para ilustrar? Para mostrar os personagens bíblicos, como alguns dizem? E mantêm nos seus cultos essas imagens? Não. Isto aqui é idolatria. Estão contrariando e negando o bendito Criador e a sua palavra. Estão totalmente contrários ao que está escrito. Porque desde Adão e Eva até aos apóstolos, nenhum deles que conheceram ao Criador se prostraram ou seguiram um caminho assim. E não ensinaram isto também. E eles ensinam isso às pessoas, como se fosse realmente a verdade. Porém, não é o que está escrito. Então pense bem. A quem você quer seguir? A esses homens? A esse ensino? Ou a palavra do Altíssimo? Ao que está escrito? Não se curve a imagens de escultura, porque está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, também: não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Então vejam aqui a orientação do Eterno, para não prestar qualquer tipo de culto a essas imagens. Aqui está traduzido como deuses, mas no hebraico é Elohim, que é uma palavra no plural que pode servir também para ídolos. Então é qualquer tipo de ídolos, sejam com a nomenclatura de deuses antigos ou de santos, ou de qualquer outro tipo de ídolo que possam chamar atualmente, e se curvam e prestam culto a essas imagens. Então, o que está escrito? Não te prostrarás diante desses ídolos ou deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto. E também ainda no mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 19, está escrito: se te esqueceres do Senhor, teu Deus, no hebraico é: se te esqueceres de Yahweh, teu Elohim, no contexto de teu Criador, e seguires outros deuses, outros ídolos, e os servires e prestares culto a eles, assegura-te hoje que sereis exterminados. Por que o Eterno fala isto aqui? Que eles seriam exterminados. Porque um dia o seu Filho voltará e julgará o mundo, e todos aqueles que não se arrependeram e não seguiram
a sua palavra, mas se colocaram como inimigos dele, serão exterminados no lago de fogo, o qual a maioria conhece como inferno. No tribunal de Cristo e juízo final, está escrito, no capítulo 22, versículo 15 do livro de Apocalipse: no entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então vejam que no tribunal de Cristo e juízo final, no tribunal do Messias, em hebraico é Mashiach, ficarão de fora os cães, porque eles serão julgados. Ou seja, neste tribunal, nesse juízo, quando ele voltar, ele estabelecerá o reino milenial. Então ficarão de fora desse reino, porque ele julgará esses indivíduos e os lançará no lago de fogo. Aqueles que assentarem a marca da besta e a adorarem a sua imagem, forem idólatras à imagem da besta. Por isso que está escrito que quando ele vier estabelecer o seu reino, porque ele falou na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, o reino do Pai virá a essa terra, com ele, junto com ele, quando ele voltar. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, todos esses aqui, especificamente também os idólatras, por isso coloquei destacado aqui, porque o tema é idolatria, eles não estarão no reino. Podemos idolatrar sim ao único Criador que criou os céus e a terra. Povos pagãos, eles criaram imagens de esculturas para si, porque não possuem conhecimento da verdade. E as pessoas de suas raças seguem esses ensinos pagãos, porque acreditam que isso é a verdade. Mas na verdade eles foram enganados. A arrogância é como o mal da idolatria. Vejam, nessa passagem bíblica, temos que o rei Shaul, ou Saul, ele ficou muito arrogante. Então vou ler a passagem para que entendam. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahweh, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Porque eu falei que ele ficou arrogante, e essa arrogância é como o pecado ou o mal da idolatria, porque ele passou a adorar a si mesmo. O Eterno enviou o profeta Samuel para ungir a rei de Israel, e liderar o povo. No início, ele fez o trabalho correto, porém depois ele começou a ficar arrogante e não ouvir mais as orientações do profeta e nem do Criador, e fazer as coisas por conta própria. Por isso ele ficou arrogante. Por isso recebeu essa palavra aqui que o Eterno deu ao profeta. Porque ele rejeitou a palavra de Yahweh, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Então vejam que a arrogância, ao não ouvir a palavra do Eterno e sua exortação, sua orientação para que nos arrependamos e nos corrijamos. E se a pessoa não ouvir a palavra, ficar arrogante, está escrito aqui, a exemplo de Samuel e Saul, que essa arrogância é como o mal da idolatria, porque a pessoa passa a adorar a si mesmo e não escuta mais a palavra do Criador. Ela fica soberba e o Eterno pode rejeitar essa pessoa, como vimos nos versículos anteriores, que muitos não entrarão no reino, mas ficarão de fora. Então a arrogância é como o mal da idolatria. Idolatria não é somente adorar a imagens de esculturas, mas a si mesmo também, ao próprio ser humano. Nós temos um só mediador entre o Criador e o ser humano, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só Elohim, e um só mediador entre Deus e o ser humano, entre Elohim e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que ele é o único mediador entre o Criador dos céus e da terra, desde a eternidade
até os dias de hoje e ainda por toda a eternidade que virá. Ele é o único. Na tradução e transliteração voltada para o original em hebraico sobre os títulos e nome, ficaria assim, porque há um só Elohim, e um só mediador entre Elohim e o ser humano, Messias e Yahushua, homem. Então temos que só existe um caminho, e através daquele Messias que morreu e ressuscitou em um corpo físico e eterno. E o que ele ensinou? Idolatria? Não, mas a adoração ao Pai, como o único Criador e digno de ser adorado e louvado. Agora vejam a maldição do Criador no Salmo 115, dos versículos 4 ao 11, está escrito: os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas, têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel, confia no Iahu, ó Israel. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confiai no Iahu, confiai no Senhor, ó casa de Arão. Ele é o seu socorro e sua proteção. Vós que temeis o Senhor, que temei o Iahu, confiai no Iahu, no Senhor. Ele é seu amparo e segurança. No original em hebraico, a palavra que está aqui traduzida como Senhor é YHWH, o nome do Eterno, Criador. E em hebraico é Yahu. Por isso você pode falar Yahu quando ver Senhor com letras maiúsculas. Então temos aqui um salmo que ele deu profetizando e orientando a Israel confiar somente no Criador dos céus e da terra. Porque aqueles que confiam ou depositam sua confiança em imagens de escultura, o que está escrito, sejam como eles, quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. E como eles são? Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. E o que acontece com as pessoas que são arrogantes e ignorantes, que adoram imagens de esculturas, quando escutam o Evangelho, os alertando em amor que isto é incorreto? Por sua ignorância, alguns deles realmente não dão ouvidos. Têm olhos, mas não conseguem enxergar a verdade da palavra, nem ouvir. Então, realmente, essa palavra se cumpre em algumas pessoas. Eles continuam cegos e enganados, porque não dão ouvidos à verdade. Mas o que está escrito? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um desrespeito às coisas do Criador. Vejam essa passagem. E aqui nesta passagem, nesta foto ilustrativa, não é uma imagem para culto, para se prostrar diante dela. Essas ilustrações são só uma linguagem figurada, uma figura de linguagem, uma ilustração. Aqui temos homens bebendo e comendo com utensílios de ouro. E que utensílios de ouro eram esses? Eram do templo de Jerusalém, que foram dedicados ao Criador. Porém, eles desrespeitaram esses utensílios. E comeram e beberam com eles, e ainda deram glória aos ídolos deles, do ouro e da prata. Porém, esses utensílios sagrados foram dedicados e consagrados ao templo de Jerusalém, ao único e verdadeiro Criador. Então, por isso, naquele mesmo dia, uma mão sobrenatural de uma outra dimensão atravessou a nossa dimensão aqui e escreveu na parede, à vista de todos eles, 4 palavras em hebraico, o qual mostrava o pecado deles e os condenava.
Vamos ver essa passagem. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 23, quando Daniel é chamado e traduz o que significam essas palavras, ele também diz o seguinte: pior ainda, tu te exaltaste a ti mesmo e te levantaste contra Elá ou Eloá, Deus dos céus, Elohim dos céus, Criador dos céus, porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo, para que nelas bebesses tu, os teus nobres e convivas, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, e muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e controla todos os teus caminhos. Então vejam aqui a exortação do profeta Daniel para o filho de Nabucodonosor, que fez isto. Ele louvou a ídolos de bronze, de ferro, de prata, de madeira, com os utensílios que eram dedicados ao Criador do templo dele. Ou seja, foi um desrespeito às coisas do Criador. E o Eterno não tolera isto. No entanto, no mesmo dia, um dia depois, ele morre e perde o seu reinado. O Messias de Nazaré alertou. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, temos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, ao Criador verdadeiro, a Elohim, ao Altíssimo e a um outro ídolo. Então entenda que a ganância é idolatria. Até a ganância é idolatria. Está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, isto aqui é, formas de relacionamento sexual indevidas, imorais. Não quer dizer que você não possa fazer de uma forma correta dentro do casamento. Aqui é imoralidade sexual, coisas indevidas que não são normais e fazem por aí, como orgias e etc. Impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Então vejam, por que a ganância é idolatria? Porque é aquele mesmo contexto de arrogância. A pessoa passa a pensar somente em si mesma. Isso também é idolatria. Ela idolatra a si mesma. E o que está escrito? Que os idólatras ficarão de fora do seu reino. Então, meu amigo, minha amiga, que está vendo esse estudo, examine-se a si mesmo, porque o Eterno Pai te ama. O seu Filho unigênito, que morreu e ressuscitou em um corpo físico e eterno, ama você e não quer que você fique de fora. Por isso, tanta exortação, desde o Antigo Testamento até o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Vigie sua vida contra a idolatria. Em 1 João capítulo 5, versículo 21 está escrito: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém, assim seja. O apóstolo João exortava aqueles novos na fé que se convertiam através da sua pregação. Ele os exortava a se guardar da idolatria, porque os povos ao redor deles eram pagãos. Existiam idolatrias demais ao redor deles, de diversos ídolos e deuses. Afaste-se da idolatria. Porque também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 está escrito: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui é o apóstolo Paulo orientando para que nos afastemos da idolatria, seja através de imagens, da arrogância ou ganância do homem, da adoração a si mesmo, ao egocentrismo humano. Isso também é idolatria. O Eterno não divide sua glória com imagens. A glória é só para Ele. Por isso está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou Yahweh, o Senhor, este é o meu nome.
Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. E o que acontece por aí? Pessoas adorando, louvando, cantando, batendo palma a imagem de escultura, imagem de gesso. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. É importante que louvemos ao Criador de coração, mas em espírito e em verdade, e não a imagens de escultura. Então, quem será que está correto aqui? O Criador que deu essa palavra ao profeta, ou ao que as religiões ensinam? Ou ao que aqueles líderes religiosos ensinam, que devem louvar e cantar para santos de diversos nomes que eles dão? Quem está certo? Qual é o caminho correto? Qual é o ensino correto? Da palavra? Será que esse é o meu ensino? Do Anderson? Não. Esse é o ensino do eterno Criador. É o que está escrito, é a palavra dele. Quem que está com a razão aqui? Eu, o Anderson, o Criador, a palavra dele, ou que esses líderes religiosos ensinam em suas religiões? É lógico que a palavra dele, é o Criador que tem a razão aqui, que não entrega seu louvor a imagens esculpidas, ou não divide a sua glória com ninguém. A glória dele, de adoração e louvor ao ser que é divino, é só ele não vai dividir isso com ninguém. Por isso o Messias disse: ninguém vê ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho. Pior e última idolatria à imagem vai ser o que vai ocorrer no tempo final. Está retratado no livro de Apocalipse. Então vejam que a idolatria é um pecado muito perigoso e que vai levar muitos à condenação eterna. Então vejam o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 e 15. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem, vejam aqui, uma imagem, em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Isso aqui é uma idolatria. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Essa passagem aqui traz a menção do falso profeta, que vai seduzir a muitos no mundo inteiro e vai fazer com que eles homenageiem a primeira besta, criando a imagem para ela e adorando a essa imagem. E depois a própria imagem vai receber uma capacidade de falar como se fosse um robô, um androide ou algo do tipo, e vai obrigar a que todos a adorem. E aqueles que não a adorarem serão mortos. Então, para aqueles que já são idólatras, não vai ter problema nenhum adorar mais uma imagem. Mas o que está escrito? Que aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, tais não herdarão o reino dos céus, mas serão lançados no lago de fogo. Então é o que vai acontecer no tempo final. O Criador ama você. Em João 3,16 está escrito: porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Redentor te chama. No livro de Mateus, no hebraico Matitiarro, no capítulo 11, versículos 28 e 29 está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então vejam que aqui o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse: vinde a mim. Ele não falou: ide após ídolos. A ele você pode louvar, porque também está escrito em Apocalipse que todo louvor seja dado ao Cordeiro. Você pode fazer uma pergunta: e como posso ser salvo, se você ainda não tem certeza da sua salvação? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então entenda bem, se com a tua boca confessares, falares, deres testemunho do Senhor Jesus, aqui é como traduziram na maioria das Bíblias no português, porém no hebraico seria Mestre Yahshua ou Yahushua no seu nome original, para que você já passe a ter mais intimidade com ele, o que está escrito: se com a tua boca confessares ao Mestre Yahushua e em teu coração creres que Elohim, Deus, para que você entenda, o Criador, o ressuscitou dos mortos, se creres que ele ressuscitou dos mortos em corpo físico e eterno, se tu confessa com a tua boca e creres em teu coração que ele ressuscitou, que ele morreu por nossos pecados e ele ressuscitou em um corpo físico e eterno, serás salvo. Assim está escrito e assim será. Por isso eu coloquei uma nota aqui no original. Senhor Jesus é Mestre Yahushua ou Yahshua de uma forma resumida. Então, se a mensagem desse estudo tocou seu coração e se sente arrependido e quiser que eu ore com você, envie um e-mail no endereço abaixo. O e-mail é yahushuavoltará@gmail.com. Yahushua voltará sem acento, como está escrito aqui, @gmail.com. Envie o número do seu WhatsApp no e-mail. Será uma honra testemunhar sua fé. Te orientarei como prosseguir depois da oração, para que seja livre e independente de qualquer religião ou denominação. Confesse somente no Criador e Messias ensinado pelos apóstolos. Estamos em um país livre, onde você pode ter sua fé independente de qualquer religião. Por que eu estou falando isso? Por causa da palavra do apóstolo, que acabamos de ler. Se com a tua boca confessares a Yahshua, a Yahushua, como está na tradução Senhor Jesus, eu estou falando do Messias que morreu e ressuscitou. Se com a tua boca confessares a ele, falares, dele testemunho a outra pessoa, eu creio. Em teu coração, se você crê em teu coração que ele ressuscitou, que o Criador o ressuscitou dos mortos, não é o Espírito dele que ressuscitou não, ele está falando do corpo. O apóstolo Paulo traz uma mensagem aqui e diz: se tu com a tua boca, tu confessa, tu crê no teu coração que ele ressuscitou da morte, que o Criador, o Pai, o ressuscitou da morte em um corpo físico e eterno. Se tu crê nisso e confessa, dá testemunho disso. Você crê em seu coração e confessa ele como seu único e suficiente Salvador. Você crê nessa verdade? Serás salvo. Então, eu só estou colaborando, sendo testemunha da sua fé. Se você quiser que eu ore por você, então envie um e-mail para yahushuavoltará@gmail.com. Até um próximo estudo. Que o eterno Criador do Universo te abençoe grandemente. A paz do Messias ressurreto. Shalom.